Jó, capítulo 33. Aleluia. Chegando com mais conteúdos da palavra de Deus. Aleluia. Chegando com palavras bíblicas para todos nesse dia, que Jesus possa abrir o seu coração, aleluia, para a palavra de Deus, nesse dia que se encontra em Jó, aleluia, capítulo 33. Já convido você para ficar até o final do conteúdo, tá bom? E também, já fazendo um apelo aqui, para você que não é, aleluia, crente ainda, glória a Deus. Irmãos, aceita a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, aleluia. Você que está precisando de fazer uma nova aliança com Deus, faz uma nova aliança e fica na fiação, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Entrega a sua vida, sua alma para o Todo-Poderoso, que é Ele, aleluia, Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Deus é tão bom para conosco que Ele deu o seu Filho único para morrer naquela cruz, para que nós todos tenham vida, e vida com abundância. Aleluia. Então é isso aí, meus irmãos, vamos para a palavra que se encontra em Jó, capítulo 33. Aleluia. Vamos lá para a palavra. Jó, capítulo 33, a seguir. Ouve, pois, as minhas palavras, ó Jó, e dá ouvido a todas as minhas declarações. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas palavras declaram-se a integridade do meu coração, e os meus lábios falam com sinceridade o que sabem. Aleluia. E o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aleluia. Se podes, responde-me, põe as tuas palavras em ordem diante de mim. Apresenta-se. Aleluia. Eis que diante de Deus sou o que tu és. Eu também fui formado do barro. Aleluia. Eis que não te perturbarás nenhum medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, e eu ouvi a voz das tuas palavras. Na verdade, tu falaste aos meus ouvidos, eu ouvi a voz das tuas palavras. Dizias, aleluia, glória a Deus, limpo estou, sem transgressão, puro sou, e não há em mim iniquidade. Aleluia, Deus. Eis que Deus procura motivos de inimizade contra mim, e me considera como o seu inimigo. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória e Deus de poder. Aleluia. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Aleluia. Glória a Deus. Eis que nisso não tem razão. Eu te responderei, porque Deus é maior do que o homem. Aleluia. Glória a Deus, Deus de honra. Porque razão contente com ele, com conta dos seus atos. Aleluia. Glória a Deus. Eis que nisso não tem razão. Eu te responderei, porque Deus é maior do que o homem. Aleluia. Por que razão contendes com ele por não dar conta dos seus atos? Aleluia. Irmãos, vai me desculpando porque acabou de passar um carro aqui
de som anunciando aqui na rua, aí eu peço desculpa para vocês, tá bom? Peço desculpa aí porque acabou de passar um carro de som aqui anunciando aqui na rua, tá? Mas vamos lá para a palavra. Aleluia. Pois Deus fala de um homem e ainda de outro se o homem não lhe atende. Aleluia. Em sonho e em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama. Aleluia. Aleluia, Deus. Então abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, e para rebeir a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Aleluia. Também é castigado na sua cama com dores e com incessante contenda nos seus ossos. Aleluia. De modo que a sua vida abominam o pão e a sua alma abomina a pedecer. Aleluia. Aleluia. Consome-se a sua carne de maneira que desaparece, e os seus ossos que não se viam agora aparecem. Aleluia. E a sua alma se vai chegando à cova, e a sua vida aos que trazem a morte. Se com ele, pois, houver um anjo, um intérprete o imprimiu para declarar ao homem o que lhe é justo. Glória a Deus. Então terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. E sua carne se revestirá mais do que a sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Deveras orará a Deus, que lhe será propício, e o fará ver a sua face com júbilo, e restituirá o homem a sua justiça. Aleluia. Cantará diante dos homens e dirá: pequei e perverti o direito, o que de nada me aproveitou. Aleluia. Mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isso Deus faz 2 e 3 vezes para com o homem. Aleluia. E para reconduzir a sua alma da cova, na fim de que seja iluminado com a luz dos viventes. Glória a Deus. Aleluia. Escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te, e eu falarei. Aleluia. Se tens alguma coisa que dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-te. Aleluia. E se não, escuta-me, tu, cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Esse, irmãos, foi o capítulo, aleluia, 33. Glória a Deus. Então vamos para o capítulo, glória a Deus, né?
Esse foi o capítulo 33, vamos para o capítulo 34. Aleluia. O vizinho está começando zoada. Aleluia. Os vizinhos estão começando a ligar som. Oh, Jesus de Nazaré, faz a sua obra, Senhor. Vamos para Jó, capítulo 34. Aleluia. Vamos continuar. Jó, capítulo 34. Aleluia. Prosseguiu Eliú, dizendo: aleluia. Ouvi, vós, sábios, as minhas palavras, e vós, entendidos, inclinai os ouvidos para mim. Aleluia. Pois o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. Aleluia. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Aleluia. Pois Jó disse: sou justo e Deus tirou-me o direito. Aleluia. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sempre em transgressão. Aleluia. Que homem é como Jó, que bebe o escárnio como água. Aleluia. Que anda com mania dos malfeitores e caminha com homens ímpios. Aleluia. Porque disse: de nada aproveita o homem o comprazer sem Deus. Aleluia. Pelo que ouvi, vós, homens de entendimento, longe de Deus o praticar a maldade, e do Todo-Poderoso o cometer a iniquidade. Aleluia. Pois, segundo a obra do homem, ele lhe retribui e faz a cada um segundo o seu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, Deus não procederá iniquamente, e nem o Todo-Poderoso perverterá o juízo. Aleluia. Quem lhe entregou o governo da terra e que lhe deu autoridade sobre o mundo todo, glória a Deus, se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, aleluia, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Glória a Deus. E se, pois, há entendimento, ouve isso e inclina os ouvidos às palavras que profere. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Acaso quem odeia o direito governará quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Aleluia. Aquele que diz a um rei: ouviu, e aos príncipes, ou ímpios, aleluia, que não faz acepção das pessoas de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras de suas mãos. Aleluia. Eles não aumentam o homem, e à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são levados não por mão humana. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Glória a Deus. Não há escuridão, nem dentre as trevas, onde se escondam os zombradores da iniquidade. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus não precisa observar por muito tempo o homem para que este compareça perante ele em juízo. Aleluia. Ele quebranta os fortes sem inquirição e põe outros em lugar deles. Aleluia. Pois, conhecendo ele as suas obras, de noite os transtornam e ficam esmagados. Aleluia. Porquanto se desviaram dele e não quiseram compreender nenhum de seus caminhos. Aleluia. De sorte que o clamor do pobre subisse até ele e que ouviste o clamor dos aflitos. Aleluia. Se ele dá tranquilidade, quem então o condenará? Se ele encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Quer seja uma nação, quer seja um homem só. Aleluia. Para que o ímpio não reina e não haja quem iluda o povo. Aleluia. Glória a Deus. Pois quem jamais disse a Deus, sofri, ainda que não pequei. Aleluia. O que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Aleluia. Será a sua recompensa como queres, para que a recuses, pois tu tens que fazer a escolha, e não eu. Portanto, fala o que sabes. Aleluia. Os homens de entendimento dir-me-ão, e o varão sábio que me ouvi. Aleluia. Oh Deus de poder, Deus de honra e glória. Jó fala sem conhecimento, e as suas palavras faltam sabedoria. Aleluia. Quem dera que Jó fosse provado até o fim, porque responde como os ímpios. Vamos repetir o versículo. Quem dera que Jó fosse provado até o fim, porque responde como os ímpios. Porque ao seu pecado acrescenta a rebelião, entre nós bate as palmas, e multiplicar contra Deus as suas palavras. Aleluia. Esse foi o capítulo 34. Aleluia. Vamos para o capítulo agora 35. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus de honra, Deus de glória, Deus de poder. Capítulo, aleluia, capítulo 34. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Né, irmãos? Deus é bom, Deus é poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, é o capítulo 30. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Agora é o 35, irmãos. Desculpa aí, tá bom? Porque passou um carro de som, né? Depois o vizinho ligou aqui um som também. Aí ficou meio difícil aqui para mim, né? Mas a palavra de Deus é desse jeito, né? O inimigo se levanta para a gente parar, mas nós não vamos parar, em nome de Jesus. Agora, capítulo 35, aleluia. Jó, capítulo 35, vamos lá. Disse mais ele: tens por direito dizer-nos, maior é a minha justiça do que a de Deus. Meu Deus do céu. Vamos repetir aqui, irmãos. Vamos repetir. Disse mais ele. Olha só. Jó, capítulo 35, tá bom? A seguir. Disse mais ele. Tens por direito dizer-lhes, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dizes que me aproveita que proveito tem o mais do que se eu tivera pecado. Eu te darei respostas a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê e contempla o firmamento que é mais alto do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás com isso? Aleluia. Aleluia. Se fores justos, que lhe darás, ou que receberá ele da sua mão? A tua impiedade poderia fazer mal a outro tal como tu, que a tua justiça poderia aproveitar a um filho do homem. Por causa da multidão das opressões, os homens clamam por socorro por causa do braço dos poderosos. Mas ninguém diz: onde está Deus, meu Criador, que inspira canções durante a noite? Aleluia. E que nos ensina mais do que os animais da terra, e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Aleluia. Glória a Deus. Ali clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância os maus. Certo é que Deus não ouve o grito da vaidade, nem para ela atentará o Todo-Poderoso. E quanto menos quando tu dizes que não o vês, a causa está perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda não se exerce, nem grandemente considera ele a arrogância. Por isso há pejóis, vão em sua jóis, sem conhecimento multiplica palavras. Aleluia. É por isso abre Jó em vão a sua boca e sem conhecimento multiplica palavras. Aleluia. Esse foi o capítulo 35. Agora vamos para o capítulo 36. Aleluia. Glória a Deus. Jó capítulo 36. Eita glória!
Vamos para a palavra. Aleluia. Irmãos, vamos Jó capítulo 36 a seguir. Prosseguiu ainda ele o disse. Prosseguiu a ele ainda, prosseguiu ainda ele e disse. Aleluia. Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça. Pois, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que tem perfeito conhecimento. Eis que Deus é muito poderoso, contudo a ninguém despreza. Grande é no poder de entendimento. Ele não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Aleluia. Glória a Deus. Do justo não apartam seus olhos, antes com os reis no trono os faz sentar para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em trilhões e amarrados com cordas de aflição. Aleluia. Então lhes faça ver a obra deles e as suas transgressões, porquanto se têm encurtado com soberbas. E abeles o ouvido para a instrução, e ordenas que para se convertam da iniquidade. Glória a Deus. E se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Aleluia. Mas se não ouvirem, a espada serão passados e esperarão sem conhecimento. Aleluia. Assim os ímpios de coração amontoam a sua ira, e quando Deus os põe em grilhões, não clamam por socorro. Aleluia. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre as prostitutas. Aleluia. Ao aflito o livra por meio da sua aflição, e por meio da opressão lhe abre os ouvidos. E assim também querendo-te da angústia para um lugar espaçoso em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gorduras. Aleluia. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio, no juízo e a justiça toma conta de ti. Cuida, pois, para que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grandeza do resgate. Aleluia. Prevalecerá o teu clamor, ou todas as forças da tua fortaleza, para que não esteja em aperto e... Aleluia. Não suspires pelas noites em que os povos sejam tomados do seu lugar. Aleluia. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolheste antes que a aflição. Glória a Deus. Eis que Deus é excelso em teu poder, quem é ensinador como ele. Aleluia.
Quem lhe prescreveu o seu caminho, ou quem poderá dizer: tu praticaste a injustiça? Lembra-te de engrandecer a sua obra, de que tem cantado os homens. Todos os homens a veem de longe, a contempla. Aleluia, Deus de honra e glória. Todos os homens a veem de longe, a contempla o óleo. Aleluia, glória a Deus. Vamos repetir esse versículo. Todos os homens a veem de longe, a contemplar o homem. Aleluia. Eis que Deus é grande e nós não conhecemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar. Aleluia. Pois atrai-se as gotas de água e do seu vapor as destilas em chuva. Que as nuvens derramam e gotejam abundantemente sobre o homem. Poderá alguém empreender as alotações das nuvens e os trovões do seu pavilhão? Eis que ao redor de si estende a sua luz e cobre o fundo do mar. Pois por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Aleluia. E cobre as mãos com o relâmpago e dá-lhe ordem para que fira o alvo. Aleluia. O fragor da tempestade dá notícia dele, até o gado pressente a sua aproximação. Aleluia. E esse foi o capítulo 36. Aleluia. Vamos orar pela palavra. Meu Senhor, meu Deus, estamos aqui mais um dia, Pai, levando a sua palavra, Senhor, a todas as pessoas, a todos os corações, a todas as famílias. Senhor, Deus nos dá força, Senhor. Deus, porque, aleluia, precisamos de Ti, Senhor. Deus de honra, Deus de glória. Pai, continua com as suas mãos estendidas, Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Pai, continua com suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a minha alma, Senhor. Deus de honra, de glória e de poder, Senhor, que todos os levantes do inimigo, Senhor, venha cair por terra em nome, Pai, da autoridade de Jesus de Nazaré, Senhor. Deus, que todas as setas, todos os levantes do inimigo venha cair por terra em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Irmãos, esse foi o conteúdo de hoje, né? E amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Esse dia, né, foi levante, né? Ligaram o som aqui, vizinho ligaram o som, passou carro de propaganda na rua, mas nós não paramos. Aleluia. Estamos aqui para levar a Palavra de Deus a todos, né? Então, nós não paramos. Continuamos levando a palavra de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Você que não é inscrito ainda, se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amanhã estamos de volta com mais conteúdos da palavra de Deus.